Olá a todos, meu nome é Pedro Pitan do Sphex Tech e nós estamos aqui para a segunda edição, que na verdade é o primeiro episódio, porque antes era um piloto, do que agora se chama Sphex Cast, graças a vocês que escolheram o nome pela gente, né? Vocês falaram que Sphex Cast seria um bom nome, então a gente resolveu usar Sphex Cast mesmo. Sobre o podcast ser gravado ou ser ao vivo, a gente está fazendo essa edição gravada, mas a gente vai fazer nas próximas edições ao vivo, da forma que vocês pediram, mas também nós pretendemos fazer edições gravadas quando nós quisermos falar de alguns assuntos específicos, alguma notícia interessante ou muito importante que teve na semana. A gente vai acabar gravando um podcast gravado, né, obviamente, né? Enfim. E eu tô aqui hoje com o novo editor do Sphex Tech, que é o Edson, mais conhecido como Bigode, e o Pedro Ricardo. Por favor, Edson, se apresente aí. Boa noite, meu nome é Edson e eu sou um dos editores mais novos. Novinha do Sphex Tech. E tô aqui com o Pedro também, que já participou da outra gravação. Aí. Nossa, eu falei baixo. Foi animação. Super animado ali. Então. Animação, caralho. Enfim, a gente tá aqui com uma série de tópicos aqui, inclusive tem alguns que são um pouquinho polêmicos, que a gente vai deixar um pouco mais pra metade final, né? Porque, enfim, a gente tem que prender a atenção de vocês, ou então vocês vão pular direto pra lá se vocês quiserem ver, mas eu sei que vocês vão assistir inteiro. A primeira coisa que eu queria falar aqui, na verdade, é o Pedro que vai mais tocar nesse assunto, porque ele é mais por dentro desse universo, é sobre a Valve, né? Sobre o SteamOS em si. A Valve anunciou que eles querem não só fazer o SteamOS um sistema de games, né, que é o que eles falaram de início, mas que eles também querem colocar um sistema de música, um sistema de televisão e filmes no SteamOS, que mostra que eles também estão interessadíssimos em não só games e transformar as Steambox em um home Steam center, assim, Steam Machines, enfim, acabei chamando de Steambox pelo costume mesmo. Mas o Pedro que sabe mais desse assunto, porque eu não sei como, ele sabe, tipo, tudo da Valve antes que qualquer pessoa noticie. Mas enfim, vai lá, Pedro. Então, na semana passada, a gente teve o Steam Dev Days, onde eles deram bem mais detalhes sobre as propostas deles para o SteamOS. Dentre elas está o que a gente deu enfoque aqui, que foi a expansão da plataforma para algo além de jogos, né? Porque o Steam, se for para pensar nele hoje, é só jogos, nada mais que isso. A comunidade é jogos, a oficina é jogos, temos Greenlight, entre outras coisas. A gente não tem nenhuma outra forma de entretenimento a não ser jogos. Nem tem entretenimento não, mas pelo menos o Steam começou a vender software agora, né? Sim, além de jogos. Além de jogos, mas como entretenimento é uma plataforma totalmente focada em jogos. E isso deve mudar. Porque com a expansão para a sala de estar, né, não tem só jogos, então até mesmo para bater de frente com, porque eu penso assim, esse público novo, esse pessoal que está entrando agora, eu não diria nem exatamente quem está entrando agora, mas o pessoal que está comprando essa geração nova, os consoles, todos eles têm as partes de entretenimento. Principalmente o Xbox One, né? Pois é, então nada do que ele se adaptando à tendência agora. Então eu acho que não tem jeito, porque assim, para quem é usuário mais fiel do Steam, ver esse tipo de mudança é um pouco estranho. Eu, como usuário do Steam há muito tempo e estou acostumado com a plataforma do jeito que ela é um pouco estranho ver a plataforma expandindo para outros setores, assim, porque o Steam sempre foi muito focado, o pessoal sempre, lá de dentro da Valve sempre foi muito focado, tipo, 250 funcionários. Eu creio que hoje a Valve já não tenha mais isso, mas era basicamente o que ela tinha um tempo atrás, e era só Steam, jogos e Steam. O que eu acho interessante é que, assim, a gente conhece o Steam, né, o Steam, né, porque tem gente que enche o saco se eu falo a Steam, mas de qualquer forma, enfim, o Steam. De qualquer forma, a gente sempre viu o Steam como uma plataforma que, né, tipo, todo mundo fala jogo barato é no Steam, né? Você fala assim, jogo barato é no Steam, toda hora tem promoção, tem, depois de um mês, sei lá, um jogo que é lançamento, que lançou por R$100 ou por R$85, tá por 50% de desconto, que é um absurdo, né? Tipo, você fala, caramba, hoje em dia não tem nem... Apesar do hype, que tem muita gente que compra jogo no lançamento, eu mesmo me incluo nessa lista, às vezes vale mais a pena esperar um pouquinho, 1, 2 meses,
meses, que aí já tem o jogo com 50% de desconto. E o que eu penso é que eu não sei se eles vão conseguir ter essa mesma estratégia agressiva de preços, né? Em outras áreas, como eles fazem com jogos. Mas eu penso que se eles conseguirem fazer isso, aí sim as Steam Boxes, Steam Machines e o Steam OS em si vai ter um ponto de venda muito forte, porque até o momento não tem muito de um ponto de venda para as Steam Machines, exatamente. né? Porque, tipo, você tem o Steam OS, né? Beleza, você tem o Steam OS que roda Linux. A Valve tá prometendo que vai ter vários jogos AAA que vão chegar aí pro Steam OS no ano que vem, mas a gente não tem nada ainda muito sólido, né? Pra provar que a plataforma realmente vai ser uma coisa sólida e que vai ter um ecossistema legal de jogos. E eles adicionando outras coisas como um serviço de música, um serviço de filmes e televisão, isso vai atrair não só os consumidores mais focados, como a gente, por exemplo, que está interessado mais em games, mas também o consumidor que é interessado em entretenimento de uma forma geral. E eu acho interessante isso porque se eles vierem com uma proposta realmente legal de streaming de música e streaming de filmes, eles podem acabar, não sei, depende disso, se for do mesmo jeito que Steam funciona em questão a preços, eles podem acabar dando muito problema para o Netflix e para outros serviços como de streaming de música como Spotify. Se for uma política de preços tão agressiva quanto eles têm em relação a jogos, aí sim vai ser interessante. Mas eles não vão conseguir, eu acho pelo menos, que eles não vão conseguir chamar atenção só com jogos, né? Porque Não, então, mas... eles precisam de outras coisas, eu acho, pelo menos. Sim, não. Se você quiser sair do PC pra ir pra sala de estar, você vai ter que ter outras coisas. Eu acho que hoje você tem que ter outras coisas. Não tem jeito. E assim, mas o que você falou, na verdade vão ter serviços de terceiros. Sim. Inclusive o Spotify vai ser incluído no Steam. Vai ser incluído, então. Vai. Você vai poder controlar ele pelo overlay do Steam, Shift Tab, que você vai estar tudo por ali. Já Legal. tem, já foi encontrado no código do Linux partes do plugin do Spotify. Isso é legal, isso é legal. É interessante, aliás, que eles construam um ecossistema com aplicativos, assim, da mesma forma que o Xbox tem, sabe, de aplicativos. Isso vai ser muito importante, porque assim como, se você for ver, hoje em dia uma plataforma, ela depende muito de aplicativos de terceiros, seja mobile ou seja um console, sabe? Então, tipo, é muito importante que eles tenham essa visão, e pelo isso eles têm, né, pelo que você tá falando. Então, acho que isso vai aumentar o selling point deles, né, o ponto de venda. Sim, mas é aquilo, é um pouco estranho porque é simplesmente uma área onde a Valve nunca mexeu. Tipo, eles foram sempre muito focados na plataforma de jogos. Então, é um pouco estranho para quem tá acostumado com o Steam até hoje, né? Mas essa expansão é necessária, não tem jeito. Eu acho que é necessário e eu não vejo isso como uma coisa ruim, cara. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque inclusive só expande o que os usuários de Steam, que hoje em dia são 75 milhões, né? De acordo com o que a Valve reportou semana passada. Sim, a gente não sabe se são usuários ativos, mas... Não, são usuários ativos mesmo. Não, parece que... Né, então, o que eles definem como ativo, sabe? É uma pessoa... isso é verdade. Mas eu acho que assim, eu pelo menos, eu confio mais na Valve do que na Sony, do que na Microsoft juntas, sabe? Tipo, então, tipo, eu acho que é mais fácil confiar. Eles falam que tem 75 milhões de usuários ativos. O que eu não acho difícil, porque se você for ver, a Valve agora, o Steam, toda hora aparece com um pico de 6 milhões de usuários simultâneos online. O que na verdade, muita a gente coisa. Tem uma média de 7 milhões. Então 7 milhões de usuários ativos, né? Online, simultâneos. Sim. Então, tipo, só simultâneos. Então, se você for ver os usuários que nem sempre estão online, mas eles entram uma hora aqui e ali, né? Então pode ser que realmente tenha muita gente online. E, né, é um programa muito popular, então às vezes as pessoas podem até não comprar nada, mas pode baixar o Team Fortress ou então outro jogo free na Steam, no Steam, né? E aí pode ser um usuário ativo, sabe? E pode ser que o cara não jogue muito, mas pode ser que o cara entre às vezes pra jogar. Então eu não acho difícil que isso
realmente seja verdade, né? Steam é uma plataforma gigantesca e acho que, tipo, só mostra cada vez mais como o PC Gaming não tá perto de morrer, né? Então, tipo... Ela basicamente representa o PC Gaming. Sozinha, né? Sozinha. Não tem outra empresa que se dedique, assim. Eu acho engraçado isso, né? Porque a Microsoft, que se fosse esperta, faria isso, mas não fez. Sim, a Valve tomou o lugar dele. Inclusive, mas a Microsoft tem planos pra isso. Se você olhar a Xbox, na verdade eles acabaram com Games for Windows Live por causa disso. Sim. Se você olhar no Windows 8, se você for olhar como é que tá a Xbox, na verdade não é a Xbox Live, a Live no Windows 8, você vê que a plataforma que não está consolidada ainda já tem uma estrutura lá, tem sistema de achievements, amigos e um monte de outras coisas, só que ninguém usa. Ele vai ser associado à mesma conta da Live que fazia parte do Games for Windows Live. Faz sentido. Então não morreu. Eles tiraram a Games for Windows Live, mas vai ser substituído pela Live. Então, mas o que eu acho é o seguinte, isso não vai dar certo se a Microsoft não tomar uma política de preço agressiva que nem a Steam faz. Sim. Porque se você for ver a Origin, todo mundo reclama da Origin, todo mundo sabe que a Origin é cheia de problema aqui e ali, mas a Origin começou a ficar mais popular quando eles, recentemente, aliás, mudaram de direção e agora eles estão colocando uma política de descontos e preços muito mais agressivos do que eles tinham antes. Pode ver que o Battlefield 4 foi lançado e logo depois, acho que foi na Black Friday, o quê? Pouco mais de um mês depois, 40, 50% de desconto em um monte de jogo novo. Então, tipo, você pode ver que eles perceberam que se eles não tiverem uma política igual ao do Steam, ou melhor, eles não vão durar. Então, tipo, ou a Microsoft faz isso, ou não vai dar certo. E a Valve já disse, todo mundo já sabe pelo próprio SteamOS, que eles estão querendo sair do Windows. Então, a plataforma deles vai ser Linux. Então, a Microsoft vai ter que ser muito, mas muito agressiva para poder manter isso. Porque é difícil imaginar a Microsoft fazendo isso. Difícil, mas ou eles fazem isso, ou eles vão morrer na praia, né? Enfim, mudando de assunto agora que a gente já falou muito sobre isso, já tem 10 minutos só falando disso, que é um assunto longo, né, na verdade, porque a Valve é sempre um assunto longo e interessante de conversar. Eu queria falar agora sobre o próximo smartphone da Sony, que na verdade ninguém sabe qual vai ser, mas o codinome dele é Sirius, né, pelo que a gente já vem ouvindo aí faz um tempo. Em teoria ele vai ser o sucessor do Xperia Z1, ou Z1, né, para os brasileiros e brasileiras, e talvez se chame Z2, não sei o que, blá blá blá. E de acordo com o Evileaks, que mais uma vez vazou alguma coisa, acho que foi o Evileaks, foi? Não foi a Evileaks, foi o Xperia Blog, desculpa, não foi a Evileaks dessa vez. O Sirius, né, que a gente não sabe o nome dele ainda, que deve ser o sucessor do Xperia Z1, ele vai gravar vídeos em 4K, o que é a mesma resolução que o Note 3 grava hoje em dia, e também vai gravar numa taxa de frame rate, né, um frame rate, taxa de quadros por segundo bem alta. Deve ser alguma coisa em relação a 120 frames mais ou menos a 120 frames por segundo, semelhante ao que segundo o Edson aqui, que tá com o Note 3 agora, diz que o Note 3 grava 120 frames por segundo a 720p, assim como o iPhone 5S grava a 720p, 120 frames por segundo. Aí o Edson aí que tá com o Note 3 pode falar melhor como é que é a gravação, né? A gente não sabe como é que vai ser no sucessor do que parece o sucessor do Xperia Z1, mas pelo menos assim, a câmera do Note 3 é conhecida por ser muito boa e as câmeras da Sony também são conhecidas por ser muito boas. E vai ser interessante porque eu acho que esse ano vai ser o ano das câmeras nos smartphones, e quem não vier com uma câmera legal vai ficar pra trás. Isso é pra você, Motorola. Vocês estão me ouvindo? Com certeza, dentro do esperado, dentro de um próximo smartphone top de linha, né? Eu acho que, assim como as telas, os displays em Full HD, vai ser algo exigido dos consumidores, né? Vai ser algo necessário, um smartphone top de linha gravar 4K, e vai ser, claro, exclusivamente para os top de linha, já que precisa de um grande poder de processamento, né? Para gravar 4K. E, bom, o diferencial da Sony agora é que ela vai tentar, né, pelo menos, trazer uma boa taxa de quadros, né, uma alta taxa de quadros. No momento,
O Note 3 grava a 30 fps em 4K, o que é aceitável, mas dava para melhorar, né? Se a Sony trouxer em 60 fps ou mais até, além, ou menos também, entre 30 e 60 ou além, já é um upgrade em relação ao Note 3, já é algo a se considerar na hora de comprar um smartphone que grave em 4K. E vamos esperar aí para saber mais detalhes, né? O próximo anúncio, o próximo smartphone, para a gente ter mais o que falar sobre câmeras 4K. Cara, eu acho que esse ano, que nem eu tinha falado antes, vai ser realmente o ano de câmeras nos smartphones. E apesar de que eu gosto muito dos Nexus e do Moto X, por causa do sistema e das otimizações que a Motorola fez no Moto X e até no Moto G, é inegável que a câmera do Moto X é bem ruim, sabe? Tipo, quando eu testei, não tava com as atualizações de software ainda. Infelizmente eu tive que vender o meu Moto X, que eu não podia ficar com ele. E eu não tive como testar a câmera dele depois das atualizações. Seria um teste interessante que eu tenho vontade de fazer. Mas ainda assim, todo mundo sabe, se você for dar uma olhada por aí, todo mundo fala que melhorou dramaticamente. Mas ainda assim é uma câmera bem mais ou menos. E hoje em dia, cara, se você um dos maiores pontos de venda, um dos maiores diferenciais para você vender um smartphone é a câmera. E isso que tem vendido muitos smartphones por aí. Por exemplo, o Z1 tem vendido muito bem, ele tem as suas deficiências, como por exemplo, a tela dele pode ser 1080p, mas não é uma tela IPS, então os ângulos de visão são horríveis, sabe? Tipo, não é uma tela AMOLED, não é uma tela IPS, então os ângulos de visão são horríveis. Ele tem um alto-falante ruim, tem outros probleminhas aqui e ali, demora muito as atualizações, mas ele tem vendido razoavelmente bem para um smartphone da Sony por causa da câmera, porque a câmera dele é muito boa, é uma das melhores entre os smartphones com Android. Agora, o que eu acho complicado, pelo menos pra mim, que eu sempre fico meio puto com isso, é que não existe, até hoje, não existe um smartphone com Android que você tenha experiência estoque de fábrica, né? Obviamente, sem colocar CyanogenMod ou sei lá, outra coisa, que tenha uma câmera boa, cara. O Nexus 5, ele tem uma câmera razoável, é boa para você postar foto aqui e ali, mas não é uma câmera excelente. Tem melhorado com os updates? Tem, mas não é uma câmera excelente. O Moto X é excelente também, belíssimo celular, tem uma sensação premium excelente, design lindo, sistema fluidíssimo, mas a câmera também deixa a desejar. Aí você tem smartphones como o Note 3, que na minha opinião eu não gosto porque eu acho meio grande, apesar de não ser tão grande assim em comparação ao Xperia Z Ultra da Sony. Mas ele é grande demais pra mim. E tem o TouchWiz, que eu simplesmente odeio. E tem os smartphones da Sony, como o Xperia Z1, o Z1, que também tem uma interface que eu não gosto, sabe? Então, tipo, pra mim... Eu simplesmente, pra mim, eu me nego a comprar esses smartphones com câmeras boas. E tem o LG G2, aliás, também, que tem uma câmera excelente e tal, com estabilização de imagem ótica. Mas eu também não gosto da interface, então, tipo, eu tenho me negado a comprar esses smartphones por causa da câmera. Eu quero muito um smartphone com uma câmera boa, mas parece que não existe, né? Pelo menos pro lado do Android. E eu não vou puxar muito pra esse assunto tanto quanto eu queria agora, porque eu vou deixar isso pra depois, quando eu for falar do iOS, que isso sim vai ser uma conversa interessante que eu vou ter aqui com o Bigode, o Edson, né? Eu chamo ele de Bigode, e o Pedro. Mas o que você ia falar, Pedro? A gravação alta taxa de quadros é 60 ou 120? Eu não sabe ainda. O que? Não foi especificado, mas... Mas eu acho que seja 120, né, cara? Não, mas não, em 4K 120 eu acho que não. 120 FPS em 4K eu não tenho certeza. Mas ele fala aqui, ó, pra gravar vídeos em 4K em alta taxa de quadros. O alta é em relação ao atual, né? Se pode for ser 60 48, frames, 60. É muito bom já, né? Não, em 60 já é ótimo, mano. Putz. Já. Agora você imagina 120 FPS em 4K com uma cena de... Pois agora você imagina o quanto de armazenamento isso vai levar. Nossa. É engraçado que no Note 3, né, na câmera do Note 3, quando você tá gravando em 4K, ele vai falando o tamanho do arquivo ali. E é bizarro o tamanho. É de espantar, cara. Cara, fica muito grande. Pulando de 1 pra 5 pra 10 mega, pulando, assim números absurdos. Segundo, né?
E por isso que realmente é muito difícil gravar em 4K, assim, brincando, até porque não tem onde eu ver 4K aqui em casa. O máximo que eu tenho disponível aqui é 1080p. Então, mesmo eu não tendo condições de gravar, de gravar e ver 4K, é bom sim os smartphones terem esse upgrade, até porque quando você grava em 4K e transforma em 1080p, é melhor do que gravar em 1080p. Então, de qualquer forma, já é a prova de futuro, né? Porque o futuro é o 4K. Então, cara, já é muito bom 30 FPS, imagina 60. Pois é, cara, e seria bom pelo menos, né, isso a gente não sabe, mas uma coisa que seria bom pelo menos a Sony incluir na câmera, né, se for gravar 4K, é uma lente com estabilização, né, porque você que tem um Note 3 pode dizer melhor que qualquer um. Cara, quando você filma em 4K, qualquer tremidinha parece muito maior, sabe? Cara, simplesmente é inviável você gravar com as mãos livres, assim, segurando o smartphone e tentando gravar alguma coisa em 4K. De review que vocês mandaram, por um momento em que o cara moveu o smartphone, você via claramente o blur que ficava. É meio bizarro. Precisa de estabilização de óptica. Não tem como. Se a Sony não incluir isso, eles fizeram uma cagada. Então, eu até peço pro Pitan colocar aqui embaixo o vídeo que o Pedro Ricardo tá falando. Ah, sim. Que é um review do HTC One Max, que foi gravado inteiramente com o Note 3 em 4K. Impressionante por falar nisso. Caras, ninguém acredita que as cenas são bem estáticas, porque quando movimenta... O que eu percebi que o cara fez é assim, o vídeo ele foi renderizado em 4K e ele tá disponível em 4K no YouTube, mas como quase ninguém tem um monitor 4K, eu acho que o cara fez uma coisa ali que foi esperta, né? Ele aproveitou a sobra de resolução e ele deixou o Note 3 estático, num tripé, e ele simplesmente estava fazendo os panoramas, assim, a movimentação de câmera na edição. Porque não tem jeito. Se ele fosse fazer na mão, ia ser quase impossível. Tem só uma cena que ele faz na mão. Na verdade, tem algumas cenas que dá pra ver que tem movimento. Mas com certeza ele tem um bom slider, um bom tripé, monopé, porque... inviável, até no tripé e no monopé às vezes dá uma tremida assim, mas na mão é inviável gravar em 4K sem estabilização de imagem. E interessante isso, a gente tocar nesse assunto, porque o Nexus 5 tem estabilização, né? E isso foi uma das coisas que salvou a câmera do Nexus 5 de ser uma câmera horrível. E as pessoas não têm uma noção de o quanto estabilização ótica pode ajudar na performance de uma câmera, principalmente em condição de baixa luz. Porque quando você tá em baixa luz, o celular, a câmera, independente de ser uma câmera de celular, a câmera ela tem que prolongar um pouco mais a exposição para evitar ruído. E a estabilização ótica de imagem ajuda a foto não ficar tremida, porque quando você prolonga a exposição, você tá, né, deixando o sensor aberto por mais tempo, e qualquer tremidinha vai deixar a foto borrada. Então, isso é uma coisa muito importante para ajudar a performance em low light, e os fabricantes só estão começando a perceber isso agora. A LG foi uma das primeiras a perceber. Inclusive, eu tenho até medo de quando a Apple começar a colocar isso nos iPhones, porque aí sim vai ser uma coisa meio absurda. Porque as câmeras dos iPhones, apesar de terem só 8 megapixels, são muito boas. Mas enfim, passando agora acho que eu bati no microfone aqui, não sei se deu pra ouvir, mas... Só fechando, fechando o assunto, o Edson vai falar alguma coisa aí. Vocês, empresas aí, eu sei que vocês estão ouvindo o podcast nesse momento, LG, Sony, Samsung... Ou não, né? Fica o recado, não adianta nada vocês fizerem o upgrade para 4K, futuramente 8K, o que for, se vocês não tiverem estabilização de imagem ou pelo menos alguma coisa que ajude, né? Porque filmar em 4K no momento no Note 3 não está sendo as mil maravilhas. Você precisa deixar o smartphone estático ali, parado. Sim, é complicado. Mas agora voltando para Samsung, né? Para quem não tinha visto, tinha vazado uma interface nova da Samsung para smartphones. Inclusive até se parece bastante, de certa forma, né, com a interface que eles têm agora para a linha Pro de tablets deles. Só que parece que agora essa interface nova vai ser muito parecida, vai ser meio que uma mistura entre as live tiles do Windows 8 e o Google Now.
né, que o Google Now ele cria tiles quadradinhos, né? Tiles são os quadradinhos que te mostram informações antes que você precise delas, o que é uma coisa muito útil. No Brasil não tem tanta utilidade, porque a gente não tem tantos serviços do Google que nem nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos funciona, que é uma maravilha. Agora, parece que essa nova interface da Samsung vai reunir isso, inclusive, só lembrando aqui, todas as coisas que a gente tá falando aqui vão tá nos links embaixo do podcast, então você vai poder ver depois o que a gente tá falando. E essa interface nova aparece muito, só que assim, pelo que eu lembro, né, no outro screenshot ainda vão ter ícones, né? E essa parte da interface vai ser meio que uma seção à parte da interface, que é meio como se fosse o Google Now no Nexus 5, que você desliza pro lado e tem o Google Now ali, e aí depois você vai ter os ícones normais. Ou então talvez seja alguma coisa como se fossem widgets, que você pode colocar aqui e ali, e vai mudando, e você escolhe o que você quer colocar, não tenho certeza. A gente não sabe, mas parece bastante com o Google Now. E eu acho interessante, finalmente, Samsung, vocês mudarem essa interface horrível que era o TouchWiz. Meu Deus, obrigado, eu só espero que vocês façam o favor de otimizar bem essa interface, porque a outra tava um desastre. E fazer dessas... pode falar. Inclusive das demonstrações que eu vi na CES da interface rodando no Tab Pro, não tava um desempenho muito... Tudo bem, as versões não estão finalizadas, mas o desempenho não parecia muito... Principalmente na hora de redimensionar styles, tinha um pouco de delay na hora de mexer, eu não sei se vocês perceberam. E assim, de maneira geral, eu não gostei muito daquele esquema de tiles na linha Pro, acho que eu vai achei mudar interessante muito pra tablet, cara, porque eles estão querendo muito, né? Todos os fabricantes estão querendo muito que os notebooks vão embora, né? Tipo, quero o tablet que é o que eu foco agora. E eu acho interessante porque eles colocaram o multitarefa de uma forma que não tinha antes, sabe? Tipo, tinha no Note 3 a forma de você dividir a tela, mas eu acho que esse approach de você poder dividir em 4 cantos diferentes e aumentar o tamanho dos quadrados ali que tem cada coisa, muito mais produtivo do que um tablet normal que só pode ver um aplicativo por vez, entendeu? E se a performance for boa, aí tudo bem. Se não for, bom, a Samsung deu um jeito, né? Ou então outro fabricante que fizer alguma coisa melhor. Mas eu tenho minhas dúvidas de como é que os aplicativos vão funcionar naquilo ali. Porque questão de redimensionar pra lá e pra cá e, não sei, a resolução, sabe? Eu não sei. Cara, com o Note 3... Com o Note 3, o próprio Pitan já falou que tem um sistema de multitasking. Funciona muito bem, não fica dando travados nos aplicativos. Com ele só roda 2 aplicativos simultâneos, ou se eu quiser desenhar uma janela por cima, ele pode rodar mais. Não fica travando com 2, eu só percebi travamento a partir do momento que eu estou rodando 2 e com 2 janelas sobrepostas que você tem um esqueminha de desenhar uma janela, escolher um aplicativo. Não tem muito problema com redimensionamento, eu acho que o único problema ali está na calculadora e no YouTube, que os números e letras ficam meio distorcidas. Só que achei até, assim, falando de Samsung, né, eu achei até bem otimizado o sistema de multitasking até agora. Vamos ver com 4 aplicativos simultâneos, né, que é o que eles estão querendo apresentar. Exatamente nesse exemplo que você deu do YouTube que eu tenho medo dos aplicativos, como é que eles vão... Porque, por exemplo, não vai ser um recurso do Android, vai ser um recurso que a Samsung vai implementar na interface dela. Então, será que os aplicativos vão estar otimizados para isso? O do YouTube funciona de forma razoável. Você tem que saber redimensionar para poder ficar de um jeito que te agrade. Sim. Você acha que tá aqui? Eu acho que tem futuro, mas eu não sei se a performance vai ser tão boa assim. Por exemplo, a própria Samsung já disse que eles são bons em hardware. Todo mundo sabe que eles sabem fazer hardware, mas o problema deles está na parte de software. Isso é uma das maiores coisas que me faz não comprar um Galaxy Note 3 ou um S4. E eu quero ver como que eles vão lidar com isso. Então, tipo, eu quero muito testar o que for o Galaxy S5, ou o próximo Galaxy Note, ou aquela Galaxy F-Series que tá tendo rumores, que vai ser a linha premium deles. E eu quero ver a performance. Se a performance for melhor, e se a interface for melhor mesmo, aí sim eles vão
vender muito. E eu quero que isso aconteça, sabe? Eu quero que a Samsung melhore, porque eles têm um bom hardware, sabe? Eles sabem fazer um celular. Então, se eles fizerem um celular com um design legal, um feeling premium, e um hardware bom, que eles fazem sempre, uma câmera boa e um software legal, eu compro. I'm sold, sabe? Sim. Tipo, se eles souberem fazer, eu tô dentro. E aquilo quanto você falou do fato de ter ícones. Na interface do Tab Pro tem ícones, né? Tem Sim, as Live Tiles e tem o espacinho lá. É uma tile onde ficam os ícones. Então, é um sistema praticamente uma cópia das Live Tiles do Windows 8. Aqui. Sim, exatamente. Exatamente, é bem similar. Mas eu não sei como é que vai ser implementado no smartphone. Nos smartphones eu acho que vai ser um sistema um pouco mais diferente, mais parecido, mais puxado pro Google Now, inclusive. Não tem tanto espaço pra você ficar redimensionando. Inclusive é engraçado que esses recursos mais avançados de multitarefa na linha Pro, eles são exclusivos pros tablets de 12 polegadas. Pros tablets menores, você ainda tem um certo número de funcionalidades de multitarefa, mas você não tem a mesma quantidade, né? Você não tem todas as funcionalidades que os modelos de 12 polegadas. Então isso já mostra que a Samsung provavelmente não vai colocar esse mesmo nível de multitasking num celular. Mas talvez tenha alguma coisa aqui e ali, o que eu acho interessante. Mas pra mim é tudo uma questão de eles têm que saber melhorar a performance da interface deles. Porque o Android hoje em dia chegou num ponto que o KitKat, ele é muito mais leve do que o Jelly Bean, sabe? Tipo, o uso de memória, o consumo de bateria melhorou muito em relação ao Jelly Bean, mas muito mesmo. As animações são mais rápidas, o sistema em si é muito mais fluido de uma forma geral, porque diminuiu os requerimentos de sistema. Isso talvez dê uma folga para Samsung? Pode ser que sim, mas ainda assim, né, é bom eles darem uma otimizada boa, né? Enfim. Acrescentando, eu tenho aqui o Note 3, como já foi dito umas 10 vezes no podcast. Ele atualmente tem o processador mais potente disponível no mercado até agora, né? O Snapdragon 800. E a maior quantidade de RAM disponível no mercado, que são 3 GB. Mesmo assim, tem aquela enganchada, tem aquela travada chata. Ele tem animações rápidas, mas às vezes as animações simplesmente não existem. Por exemplo, quando eu vou abrir o App Drawer, que é para você ver o menu de aplicativos, ele simplesmente pula a animação às vezes e dá um teleporte para os aplicativos, como assim dizer. Isso é meio complicado. É meio bizarro. Eu ainda estou usando o 4.3 Jelly Bean. Eu já dei uma pesquisada na internet, eu vi que do 4.4.2 vai dar uma melhoria de performance, mas mesmo assim ainda depende muito da Samsung dar uma otimizada melhor no sistema dela, porque do jeito que tá, não dá. Com o smartphone, um dos smartphones mais potentes que tem no mercado agora, a interface dela travando desse tanto. E eu acho engraçado isso, porque tem a LG também, que, aliás, LG, pelo amor de Deus, que skin horrível que vocês têm. Nossa, mas é muito feia. É uma das piores, acho que é pior até que a da Sony em alguns aspectos. Acho que consegue ser mais Só que, por incrível que pareça, a skin deles é feia, mas é muito leve. Sim. Muito leve. Muito. Então, tipo, Exatamente. Se eles soubessem, pelo amor de Deus, se vocês me contratarem, eu faço um design melhor do que aquilo lá, pelo amor de Deus, velho. Arranja alguém que saiba alguma coisa de design, porque aquilo ali é uma coisa nojenta de feia, sério. LG, pelo amor de Deus. Vocês fizeram aquelas TVs com WebOS, a interface delas é maravilhosa. É verdade. Pega a galera que tá cuidando daquilo e fala assim, ó, galera, faz uma interface bonitinha aqui. A gente só não precisa fazer uma reforma de intuitividade, nem muita coisa, de como, do framework do sistema. Só muda o estilo, só isso que a gente precisa. Então, tipo, esse pra mim é o meu maior problema com as interfaces, além da performance, no caso da Samsung, é o design das interfaces. A maioria delas são horríveis, sabe? Horríveis. Então, pelo amor de Deus. Principalmente com a Xperia, como eles modificam todas as partes do Android, todas são diferentes. Eles mudam, fica tudo cromado, com linhas, com efeitos tudo com efeito de cromado. Os ícones, eles mudam todos os ícones padrão do sistema. Se você tem experiência com Android Stock, você nem reconhece os ícones na linha Xperia, eles modificam demais.
A LG nem tanto, mas o design da interface deles é bem A interface da LG é bem feio, mano. É feio e bem, meio bagunçado, apesar de ser rápida. Sim. Mas mudando... Mas acho que na verdade eles também não inventam de colocar muita coisa, né? Tipo, não tem tantos recursos a interface da LG. Sim, não tem tanta coisa. Acho que também tem muito que pesar também, né? Na real. Mas é mais a questão de otimização mesmo. Agora, mudando completamente de assunto, assim, passando pra uma parte mais de gaming, assim, nada a ver com smartphones, temos notícias sobre a Nintendo, talvez você já tenha visto isso ou não. E essa sim é uma coisa que vai dar um bom assunto, né? Porque a Nintendo tem sido meio estranha, né? Então a Nintendo ela anunciou, né? Ela achou que não ia ter uma perda tão grande esse ano, mas ela anunciou que eles estão prevendo uma perda de 335 milhões de dólares este ano. O que no mesmo dia fez as ações da Nintendo caírem, tipo, despencarem, tipo, cerca de, tipo, 4, 5 dólares, assim, foi uma coisa absurda. Mas eu não sei o que os caras estão pensando, eu não sei aonde que eles estão com a cabeça, eles não estão sabendo se adaptar a esse mercado novo que tá surgindo, né? Eles acham que só ficar vendendo Mario e Donkey Kong vai salvar eles, não vai. Prova disso é que o Nintendo Wii U não tá vendendo absolutamente nada, né? E o que eu acho que a Nintendo tem que fazer, além de criar uma network forte, né? Uma plataforma online forte, assim como a Sony fez com a PSN, né? Ultimamente a PSN tem ficado muito melhor e a Microsoft tem apostado nisso desde o primeiro Xbox, há muito tempo atrás, e hoje em dia eles têm uma plataforma extremamente sólida online. Eles têm que saber fazer isso e eles têm que entrar em conversas com third parties, eles têm que conversar com estúdios que não sejam deles, eles têm que, além disso, oferecer um hardware melhor, porque não adianta, nós estamos colocando um console aqui de 300 dólares ou 250 dólares, ele é barato e ele vai rodar uns jogos mais ou menos assim, mas é suficiente. Cara, não adianta. Exatamente. Eles precisam colocar um hardware forte para dar flexibilidade. O hardware forte não é só para tipo, sim, nossa, vai ter os melhores gráficos de não sei o que. Não, um hardware forte, pelo menos no nível do Xbox One ou no nível do PlayStation 4, é para dar flexibilidade ao desenvolvedor, sabe? Tipo, se o desenvolvedor quer fazer um jogo mais bonito, ele pode. Vai ter certas limitações, porque, óbvio, os consoles de hoje em dia não são tão fortes quanto PCs. Mas ele vai ter flexibilidade, entendeu? Ele vai conseguir fazer um jogo mais bonito, ele vai conseguir fazer certas coisas que ele não conseguia fazer antes. E a Nintendo tá atrasada, cara. Tá atrasada e não é, tipo, em 2 anos, é, tipo, em uma geração inteira, sabe? E, assim, eles mesmos que se limitam, porque se você parar pra pensar, não tem muito... Essa questão que você falou do hardware, não tem como eles entrarem em acordo com o third party se eles tiverem um hardware daquele, sabe? Porque como você vai entrar em acordo com uma produtora que faz jogos para PC, até mesmo para PlayStation 3 e Xbox e a nova geração, para um console que não tem um hardware nem tão potente quanto a geração anterior, não tem como entrar em acordo nesse meio. E é engraçado porque tem muitos depoimentos de developers, né, de desenvolvedores, que a Nintendo foi falar com eles e eles negaram porque a Nintendo não estava dando a liberdade que eles queriam, sabe? Tipo, por exemplo, a Sony, tanto a Sony quanto a Microsoft, quando estavam desenvolvendo o Xbox One e o PS4, entraram em conversas com estúdios grandes para ver o que eles queriam. E o que eles queriam era o seguinte: queremos uma plataforma que seja mais fácil de desenvolver, que foi o que eles fizeram. Eles acabaram criando o Xbox One e o PS4 com processadores x86, que é a mesma plataforma, a mesma arquitetura que tem nos PCs. Uma arquitetura consolidada já. Consolidadíssima. E enquanto isso, a Nintendo está usando ainda a arquitetura PowerPC, que é uma arquitetura muito mais difícil e muito menos conhecida do que a arquitetura x86. Então a Nintendo parece que não sei o que acontece com eles, que eles não estão entendendo o que está acontecendo, sabe? Tipo, mesmo com essa perda de 335 milhões de dólares num ano, eles ainda se recusam a fazer o que todo mundo fala que eles têm que fazer. Mano, é porque eles têm muito dinheiro, porque senão já era pra eles terem saído do mercado. Pois é.
Porque tem gente que fala que... Eu vi algumas... o pessoal falando que a Nintendo tem dinheiro pra se manter no mercado durante uns 5 anos. Do jeito que ela tá. Eles precisam lançar um console novo, não adianta. Não tem jeito. O Wii U não tem jeito. E assim, é engraçado que eles tomam uma postura de como... Porque eles estão vendendo menos, eles estão na pior. Eles tinham que tomar uma postura mais aberta e sabe, conversar com as publishers e entrar em algum acordo, porque no momento eles estão perdendo, sabe? E eles fazem exatamente o contrário, sabe? Não, a gente vai fazer o console do jeito que a gente quiser, a gente vai fazer os nossos jogos pra ele, mas não... E não é só isso, sabe? Porque é basicamente o que a Nintendo é. Ela tem o próprio console e só ela faz jogos pro próprio console. E ela tá vendendo pouco, ela não... Cara, simplesmente não dá pra ser assim. Eu lembro que alguém fez uma lista, fez uma contagem de quantos jogos vão sair pro Wii U até junho. Acho que era uma coisa tipo 7 ou 8 jogos. Tipo, sim. Velho, você tem um console e vai ser 7, 8 jogos pra um console. Cara, como que vocês esperam vender assim, tipo... Sei lá, cara. E vai olhar a qualidade desses jogos também, né? Cara. São pouquíssimos jogos que realmente tem um selling point, né? Tipo, sim. E, cara, desculpa, Nintendo, mas vocês podem achar que Mario é a melhor coisa do mundo, vocês podem achar que Zelda é a melhor coisa do mundo. Vocês vão acabar vendendo alguns Wii U's por causa de gente que gosta desses jogos e insiste na nostalgia. Mas você não vai atrair consumidores novos, que é isso que vocês precisam, para a plataforma de vocês. Só fazendo isso, entendeu? Não adianta, eu não sei, eu já meio que desisti da Nintendo, sabe? Tipo, eu meio que falei, mano, sabe? Tá tudo tão óbvio, né? E ele simplesmente não muda de postura. O Wii U, quando o Wii U começou a ser rumorizado, surgiu uma esperança de que a Nintendo fizesse alguma coisa, né? Pois o hardware ia ser mais forte, não sei o que. O último jogo que... Mano, nossa, tem exemplos dessa questão dos acordos que eles têm com o third party. Um jogo que eu tenho aqui, que eu joguei, foi Rayman Legends, da Ubisoft. Inicialmente ele foi anunciado exclusivo pro Wii U. E depois ele virou multiplataforma, tipo, até pra PS Vita. Mano, olha como a situação tá... Tá complicado, cara. Tá ridículo, mano. Tá deprimente, né? Deprimente, Enfim, in other news, a Microsoft, né, saiu uma notícia hoje de que, aliás, foi o Will Alexander que postou essa notícia. Ele postou uma notícia mais porque tava tendo muita repercussão nisso e, enfim, é interessante postar quando tá tendo muita repercussão. Sim. Mas é uma coisa que eu, pessoalmente, não entendo por que teve tanto buzz em cima, né? Porque é uma coisa completamente normal. A Microsoft está, isso não é um mito, eu recebi e-mail, tá? Deixando bem claro aqui, da Machinima, sendo que eu não sou mais parceiro da Machinima, mas eu continuo recebendo boletins da Machinima, de promoções e tal, que eles iam dar um bônus de $3 de CPM pra quem promovesse o Xbox One. E eu não sei o que aconteceu, teve muita gente que ficou brava com isso, porque é um absurdo, os produtores estão se vendendo. Gente, pelo amor de Deus, vocês conhecem o conceito de propaganda? É assim que as coisas funcionam. Existem outras empresas que fazem isso no YouTube, eu não posso falar o nome, porque inclusive eu estou sob contrato com outras empresas. Eu não faço vídeo de games mais, mas eu tenho contrato, eu não posso falar quem é. Mas existem outras empresas que fazem isso, entendeu? É uma coisa normal. É propaganda, normal, né? É propaganda, assim como existe propaganda na televisão, existe propaganda na internet. Assim como existem celebridades da vida real, como, sei lá, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, que que endossa certas marcas, existem empresas que pagam pessoas para endossar tal coisa na internet também. Então, eu não entendo qual que é o buzz em cima disso, eu não entendo por que teve tanta gente falando isso. Agora, em teoria, o que é o grande problema aí, o negócio da notícia, é que isso em teoria, né, você fazer publicidade sem avisar o público, sem deixar claro que é publicidade, não é permitido pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, né? A publicidade tem que ser autenticada e, inclusive, vou citar aqui diretamente o post do William, que quando existe isso, uma coisa da própria Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos,
quando existe uma conexão entre o endossante e o vendedor do produto anunciado que possa afetar materialmente o peso ou a credibilidade da aprovação, ou seja, a conexão não é razoável de esperar pela audiência, tal conexão deve ser dada ampla divulgação, ou seja, em outras palavras, o anunciante e o endossante, né, que no caso seriam os youtubers, teriam que deixar claro que é uma propaganda. Aí já é outra história, né? Mas o contrato é um contrato, entendeu? Mas o que a gente não entendeu foi a surpresa das pessoas com isso. Então, tipo, eu não consigo... Isso que eu não consigo entender. As pessoas, elas ficam chocadas. Não, porque... Nossa, você não pode fazer propaganda... Pelo amor de Deus, gente. Aquele seu canal de Minecraft, que você viu um vídeo de guerra do nada lá, você acha que ele tá lá por quê? Pois é. Por que você acha que tem gente fazendo propaganda de servidor de vídeo de Minecraft? É assim que funcionam as coisas, cara. As pessoas precisam de dinheiro, as pessoas querem dinheiro, as pessoas... Todo mundo quer dinheiro. Se fosse com você aceitaria. Significa que elas façam trabalho só pelaquilo, que elas não gostam. Então, elas precisam viver. Mas enfim, de qualquer forma, é uma coisa normal. Isso já aconteceu outras vezes e vai acontecer de novo, porque propaganda é o que as empresas precisam, eles precisam vender mais, e as pessoas que fazem conteúdo também precisam de dinheiro, e é isso. Se contentem e lidem com esse fato. As coisas funcionam assim, o mundo funciona assim. Se você não quer você quer um mundo sem propaganda, então você pode dizer adeus a todo o conteúdo que existe na internet, inclusive o nosso, porque a gente vive de propaganda. Então, é isso. O resumo é esse, basicamente. Mudando de assunto completamente, voltando um pouco para mobile, né? Pra quem não sabe, nessa semana eu fiz o review do iPad Air, tanto em texto quanto em vídeo. O vídeo ele é mais resumido, né, pra ser uma coisa mais rápida mesmo. O texto ele é muito mais completo, né, pra quem quiser entrar mais em detalhes sobre o produto que eu falei. Em algumas coisas eu acabei sendo completo no vídeo, mas enfim, esse é o formato que eu adoto. De qualquer forma, eu queria trazer aqui uma perspectiva de uma pessoa que é bem heavy user de Android. Eu uso Android já tem uns 2 anos e meio. E eu já era familiarizado com o iOS antes. Meu pai já tinha outros dispositivos iOS e já tinha mexido com o iPhone diversas vezes. Só que dessa vez eu peguei um dispositivo, que era o iPad Air, no caso, iOS, com o iOS 7, né, que é o novo sistema da Apple, com redesign e tudo mais. E fiquei mexendo com ele por uma semana. E se preparem, porque vai ter um leve rant, tanto com relação ao Android, quanto com relação ao iOS com certas coisas. Eu, como usuário de Android, eu sou acostumado ao sistema ser muito fácil, né, de você fazer mudanças, né? Por exemplo, se eu quero mudar alguma coisa, velocidade de animações ou certas coisas, eu posso simplesmente ir lá nas opções de desenvolvedores ou habilitar as opções de desenvolvedor, o que é super fácil fazer, e ir lá e mudar um monte de coisa. Eu posso mudar uma porrada de coisa, posso virar um desenvolvedor de Android com apenas alguns toques se eu tiver um dispositivo Nexus. E em outros dispositivos é tão fácil quanto, em outros nem tanto, como é no caso do Xperia, né? O Pedro Sem sabe muito bem. Mas o Android ele te dá essa liberdade, né? E você pode fazer tweaks, tal, você pode colocar coisas aqui e ali, você pode colocar coisas na barra de notificações, como por exemplo, eu uso... eu não acho que o sistema de configurações rápidas do Android padrão seja tão bom, então eu fui lá e instalei um aplicativo que até deixa eu ver o nome aqui, porque eu esqueci o nome agora, chama Powerful Control, é um aplicativo muito bom, inclusive recomendo vocês baixarem. Que ele instala basicamente o que a Samsung fez no TouchWiz, né, que você scrolla a barra de notificações e tem ali os toggles de Wi-Fi, 3G e tal, e é logo direto ali. É muito bom, segue as mesmas linhas de design do Android, eu gosto bastante e eu acho que é um tweak que fica legal. No iOS, não é bem assim que as coisas funcionam, né? O iOS é a primeira reclamação que eu tenho em relação ao design. Tem certas coisas no Android que eu reclamo em relação ao design. Por exemplo, a falta de padronização em relação ao design dos ícones é um problema no Android. Design, tamanho, é um problema, mas não é nada gritante. Eles mais ou menos seguem a mesma linha, né? Mais ou menos. Mas tá ok, né? É aceitável.
Agora, no iOS tem um problema, né? Como a Apple, eles têm um formato de ícone padronizado, que é aquele ícone meio quadrado, só que com as bordas arredondadas, todos os fabricantes eles têm que fazer ícones daquela forma. E com o iOS 7, agora que eles estão trazendo o design que eles chamam de polarizado, com duas cores, né? Uma cor no começo e outra cor na outra ponta, os ícones principais do iOS, em teoria, deveriam seguir essa linha, né? Só que tem os ícones do FaceTime, tem o ícone do iMessage, do e-mail, que seguem essa linha. Até o do Safari, que é bem estranho, mas segue essa linha. E tem ícones que você olha e fala, tipo... hã? Tipo, como que isso se encaixa na linha design polarizado da Apple? E tipo... me desculpe, mas o ícone de configurações, o ícone de ajustes do iOS, o ícone da câmera, são dois dos ícones mais feios que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu. Como que a Apple, uma empresa que sempre foi conhecida por saber fazer o design dos seus produtos, deixou uma coisa daquela passar? Eu não consigo entender. Enfim, fora design, outra reclamação que eu tenho em relação ao iOS, que eu comentei no review, acho que essas coisas todas eu comentei no review, mas eu queria falar isso em voz, assim, sabe? Tipo, sabe, reclamar mesmo, que me irritou de verdade. As notificações do iOS. Cara... por que vocês não fazem um sistema... tudo bem, eu não me importo se vocês copiarem do Android. É melhor, porque o sistema de notificações do Android é 1000 vezes superior que o de vocês. O que o Android faz é o seguinte: aparece uma notificação, por exemplo, uma notificação de e-mail. Aí ele fala ali, pô, tem um novo e-mail aqui pra você, né? De qual aplicativo? Por exemplo, eu uso o Outlook de e-mail. Então apareceu uma notificação de e-mail do Outlook. Ele fala o título do e-mail. Ah, mas tem 6 outros e-mails. Aí ele fica do mesmo tamanho, a notificação fica ali, exatamente do mesmo tamanho. E se eu apertar a notificação e deslizar pra baixo, aí aparecem todos os e-mails novos que chegaram. No iOS não, você vê tudo de uma vez só. E pra você tirar uma notificação, não é só você deslizar pro lado que nem você faz no Android. Você tem que apertar o botão X e depois fechar. É um sistema muito burocrático. Muito burocrático. E tipo, imagina, você tem 50 mil aplicativos com 50 mil notificações. Fechar uma notificação é uma coisa muito perigosa, né? Primeiro que você tem que scrollar, né, pra ver todas as notificações. Aí você fecha. Aí tem o próximo aplicativo, tem 50 mil notificações daquele aplicativo. Aí você scrolla mais 50 anos ali scrollando. Aí você vai lá, X, fechar. X, fechar. Não tem um botão pra limpar todas as notificações de uma vez só. Ah! Tipo, isso tava me deixando maluco no iOS, cara. Isso é uma coisa que eles precisam resolver o quanto antes. É sério, Apple. O quanto antes. Eu não imagino um cara que tem as redes sociais, assim, sempre ativas, muitas mentions, muitos e-mails, muitas notificações. Era esse o meu problema, então, cara. Eu tenho muitas mentions. Eu tenho Facebook que tem muita movimentação. Tipo, não quero me gabar aqui, mas é o que acontece. Eu recebo muito e-mail. Então, tipo, cara, pra limpar tudo aquilo toda hora é um saco, cara. Tipo, eu queria muito que a Apple colocasse um botão que eu pudesse simplesmente limpar a notificação, uma notificação de uma vez só, ou então todas de uma vez só. E é engraçado que é uma coisa tão simples, né? Tipo, eu acho que até o próprio pessoal que trabalha na Apple lidar com aquilo e é contraintuitivo. É contraintuitivo. Não é normal, sabe? Tipo, não é normal. Agora, coisas boas que eu gostei do iOS, eu gostei no jailbreak, deve ter alguma coisa, eu não sei, com certeza, velho. Então, tipo, eu acho engraçado porque eu tô fazendo esse rant sobre o iOS, porque, inclusive, na semana passada no Vergecast, pra quem não conhece o The Verge, que é um dos maiores sites de cultura geek, né? Melhor qualidade de conteúdo e cultura geek, tecnologia de forma geral. O Joshua Topolsky, que é o editor-chefe do Verge, ele fez um rant de como... só isso. O cara fez um rant de 12 minutos, bem parecido com o que eu tô fazendo aqui, só que um pouco mais pesado, aliás, até, sobre o iPhone. E ele disse que tava tentando voltar pro iPhone por causa da qualidade da câmera, que o iPhone tem uma câmera muito boa, todo mundo sabe disso. Mas ele não conseguiu porque o iOS era muito limitado. E isso ele falou com o iPhone dele jailbroken. Então, tipo, eu que não tava com o iPad jailbroken, tava sofrendo, beleza. Agora imagina o cara que já fez jailbreak e ainda continua reclamando, tipo...
cara, é uma coisa que eu falo, assim, eu só quero ter a liberdade pra fazer as coisas que eu quero. Eu não quero destruir o sistema operacional que vocês fizeram. Deixa, sei lá, eu limpar todas as notificações de uma vez só. Deixa eu, sei lá, entrar no rolo da câmera e compartilhar as fotos pra qualquer aplicativo que eu quiser. Não só pro Facebook, Flickr, Twitter e qualquer outra coisa que vocês queiram. Me deixa fazer isso, sabe? Tipo, me dá um pouco de liberdade. Tipo, não é uma coisa que eu tô pedindo muito. Enfim, eu gosto muito do Android por causa disso, porque essa é a liberdade. Aí muita gente fala pra mim, mas você não tá nem usando uma ROM customizada, você não sei o que. Velho, você não precisa de uma ROM customizada pra ver que o Android é mais livre. Não precisa, sabe? Com aplicativos do Google Play você já consegue até funcionalidades sem fazer root, sem fazer nada. Sem fazer nada, você já percebe. É notável no sistema ali. E o Android vanilla, vamos dizer assim, né? Puro, ele tem também as suas limitações, ele também tem algumas travas. Mas, se você quiser, assim como no iOS, você pode fazer o root, que é o jailbreak, de certa forma, do iOS, né? Pra Android, no caso. E aí você tem, tipo, tudo desbloqueado. Só que, cara, sei lá, eu gostei do iOS. De verdade, eu gostei por causa da fluidez dele e de certas coisas do ecossistema, que é bem completo. Mas essas coisas, cara... É um sistema muito sólido que tem umas falhas de usabilidade... É exatamente isso. É exatamente isso. Enfim, esse foi o meu rant sobre o iOS aqui. Parabéns pra Apple por fazer um hardware sensacional, como sempre. Mas não tão parabéns assim por limitar tanto o software de vocês. Desculpa, mas não dá. Eu fiquei uma semana usando o iOS e eu falo, meu Deus, como que as pessoas aguentam isso? De verdade. Enfim, esse foi o meu rant e a gente já tá aqui com 59 minutos de podcast, a gente vai fechar 1 hora agora. Eu não sei se na edição vai ficar exatamente com 1 hora, mas eu queria agradecer a todos vocês por acompanharem mais um SFXcast, na verdade esse é o primeiro, né, que eu falei antes. E obrigado ao Edson, oficializado como SFXcast, muito obrigado ao Pedro aí por participar do site. E ao Edson, e também, próxima semana, o Will provavelmente vai estar junto com a gente. E eu queria agradecer todos os editores aqui do SFX, inclusive os que não estão mais escrevendo, como por exemplo o Mitri, o Zunian e o Aprendiz, que está meio fora, mas ele deve voltar em breve. O Pedro, o Edson e o Will, todos eles por estarem ajudando bastante aí o SFX a ter sempre conteúdo aí, porque eu tô agora, eu já falei com eles aqui, mas eu vou me focar muito mais na parte de conteúdo audiovisual do SFX, enquanto eles vão se focar no blog. Eu queria agradecer muito eles por fazer isso, mesmo eles não tendo rentabilidade nenhuma com isso. Eles têm ajudado pra caralho e eu queria que vocês, inclusive, seguissem eles, mesmo quem não escreve mais pro blog. Eu vou deixar o link de todo mundo aí. Eu quero que vocês sigam ele porque eles estão fazendo um trabalho bem legal. A gente pode não ser o melhor blog em questão de sei lá, escrita. Às vezes a gente pode cometer alguns erros de escrita aqui e ali. Mas enfim, a gente faz o máximo que a gente pode. E o Pedro e o Edson e o Will, o Aprendiz, o Zunian e o Mitri estavam sempre fazendo um esforço muito grande aí pra manter o blog com notícias sempre que eu não podia colocar. Então eu queria agradecer de verdade aí nesse final de podcast todos vocês aí que ajudaram e estão ajudando com esse SFX, porque apesar de não estar rendendo muita coisa ainda, eu espero que a gente consiga fazer render esse ano. E é o objetivo, fazer isso aqui virar uma coisa rentável e que dê certo pra gente, não só pra mim, mas pra todo mundo que tá envolvido no projeto. E obrigado de verdade, sério, eu sou muito grato ao que vocês estão fazendo por mim, porque vocês realmente não estão recebendo nada, além de, não sei, alguns seguidores. Então, de nada, né? Se vocês quiserem ajudar com o nosso trabalho, vocês podem fazer uma doação. Tem ali no final da barra lateral tem um botãozinho de doação via PayPal. Você pode doar a quantia que você quiser. Não adianta se você for doar 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, aí não adianta porque o próprio PayPal já come tudo, tá ligado? Ele come tudo como uma taxa de transferência. Mas se você quiser dar uma força com o nosso trabalho aqui, inclusive,
por favor, faça isso. Inclusive, a gente não tem contato nenhum com empresas para eles cederem coisas pra gente. Então, todos os reviews que vocês viram aqui, ou foi de um hardware emprestado, que foi o caso do iPad Air, que era emprestado do meu pai, ou então foi coisa que a gente comprou e do nosso próprio dinheiro e depois teve que vender, ou então acabou ficando. Então, são coisas que a gente gasta no nosso próprio dinheiro pra gente poder fazer o nosso próprio conteúdo. Então, se vocês quiserem apoiar a gente, basta ir ali no final da coluna da barra lateral, do lado direito, que tem um botão de doação ali, você pode doar o valor que você quiser. Enfim, obrigado a todos por acompanhar mais um SfexCast. E eu sou o Pedro Pitan, junto aqui com o Edson e o Pedro Ricardo. E até a próxima semana, muito provavelmente ao vivo.